que a E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, vamos começar mais um programa do estudo das obras de Nosso Lar, de André Luiz, e em especial o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade à nossa conversa, ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no final do capítulo 29. E no programa passado, nós continuando, os ensinamentos que Narcisa dá para nós, através de André Luiz, e aí, pelo esforço que André Luiz, novamente falando, sempre lembrando disso, pelo esforço que o André Luiz faz do seu aprendizado. Sempre é bom a gente lembrar, e nos últimos 2 programas ou 3 nós não lembramos disso, de citarmos que o André Luiz, ele está aqui trabalhando, se esforçando, e não só trabalhando maquinalmente, mecanicamente, vamos dizer assim. Ele está fazendo algo mais. Ele não tem horas, já vimos anteriormente, as horas extras, ele não se importa. Ele se importa em trabalhar e aprender. Tanto são as perguntas e os questionamentos que ele faz. Graças a isso, com certeza foi autorizado a ele trazer para nós essas informações do mundo espiritual tão valiosas para nós todos, para a nossa vida. E não esquecendo sempre que ele está com saudade da esposa, sim, dos filhos. Ele quer vê-la. Ele não cita muito aqui, mas mais adiante do livro nós vamos ver a saudade que ele tem. E no final do livro, a grande surpresa que ele vai ter quando ele é autorizado a ir voltar em casa. Então, essa saudade que todos, quer dizer, a maioria de nós vamos ter do nosso lar, da nossa família, quando desencarnarmos, assim como algum ente querido desencarnar, dando continuidade à vida. Esse raciocínio que nós temos que ter sempre, porque da mesma maneira que o André Luiz, o seu coração está doendo porque ele se separou da família, seria o mesmo dele, ao invés dele estar desencarnado, a esposa ter desencarnado. Por exemplo, ele está encarnado e com saudades. Então, o raciocínio da saudade é o mesmo, mas ele não desistiu da vida. É isso que é importante, ele continuou. Esse é o grande ensinamento em toda a obra de André Luiz que nós temos que ver. O primeiro grande ensinamento é não desistir, não desanimar. Esse não desistir, esse não desanimar é um treinamento de obediência a Deus, que nós ainda não temos totalmente, não temos. Quer dizer, totalmente não temos quase nenhum, mas é um treinamento, é isso que nós temos que raciocinar sempre. Mas no último programa, continuando aqui os ensinamentos de Narcisa, ela fala que do aproveitamento nosso, porque ela cita assim, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos. Então nós comentamos sobre isso, a questão do sono espiritual que prevalece na maioria de todos nós aqui na carne, enquanto encarnados, que ela falou na carne enquanto encarnados. Sono espiritual, que ela não procura pelos valores reais da vida. O não questionamento, o que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa missão aqui, de onde viemos, para onde vamos. Esses questionamentos que muitas vezes o comodismo não nos deixa fazer, o nosso comodismo. A nossa estabilidade, muitas vezes. Por isso que a prova, muitas vezes, da riqueza que os espíritos nos informam é muito mais escorregadia do que a da pobreza. Porque na pobreza, no sofrimento, nós muitas vezes procuramos a Deus. E no conforto, às vezes, não. Na maioria das vezes, não. Está tudo bem? Não está faltando nada? E aí entra o sono espiritual também, que ela está falando. E mais adiante, ela comentou que esse sono espiritual da maioria dos irmãos deve preocupar-nos, é claro, a preocupação é normal, pelo que vai acontecer depois. Quem já tem um raciocínio da vida eterna, a gente vê, e é o que Jesus já disse antes, só vai colher aquilo que nós semeamos.
normal, é isso, né? Jesus sempre citava os seus ensinamentos com aquele povo que ele lidou, de humilde, o povo mais rude, acostumado aos trabalhos braçais do campo. Então ele sempre citava a questão dos ensinamentos, a sementeira e tal, no campo, nessa questão, para fazer um linguajar para se fazer entendido. Então, é semear e colher, que é o que ela está dizendo aqui. Preocupa. Mas não deve ferir-nos. Aí nós comentamos sobre isso, que não deve ferir. A Teresa comentou sobre essa questão de se ferir com o comportamento do outro, é se machucar, ficar ferido, ficar doente, porque o ferimento traz doença. E aí seria um doente tentando ajudar outro e não dá certo, né? Então tem que ter alguém sadio, bem para ajudar o outro. Nós sempre procurarmos nos mantermos saudáveis, mentalmente falando, para podermos ajudar o outro, que é o que o Francisco Cândido Xavier fazia. No corpo, coitadinhos, um hospital ambulante, com asma, com angina, com problema renal, problema de coração, problema nos olhos, etc, etc. Mas sempre saudável. Ele era o corpo doente, mas ele era saudável, porque sempre transmitindo alegria, sempre transmitindo bem-estar para quem chegasse perto dele. Esse é o aprendizado que nós temos que fazer. Que aí ele não se feria, o preocupava o comportamento dos outros, né? Mas não o feria, porque ele tinha que estar sempre bom, pronto para ajudar. E isso nós enfatizamos também, nós fizemos uma correlação com o nosso amigo espiritual, aquele que nos acerca durante a encarnação, que se nos acerca tentando nos ajudar sempre. Comentamos até da paciência que esse espírito deve ter. Meu Deus, para guiar alguém que é teimoso nos erros como como quase todos nós, não é? E aí nós citamos, e vamos citar agora, só para complementar esse raciocínio, na pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, que é do capítulo da intervenção dos espíritos, que Kardec pergunta assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, Marco Antônio rebelde, repete o mesmo erro, Teresa também, Eduardo também. Eduardo, então, coitado, acho que ele tem 2 guias, que a menina é muito rebelde. Então, repete os mesmos erros, repete. E aí, o protetor está todo dia ali do lado, né? E chega a hora, eu desisto desse menino, abandono ele. Se feriu. Se magoou. Né? Aí, olha só o que os espíritos respondem a Kardec. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então que o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Não é chamar pelo nome, protetor, vem cá. É pelo comportamento, pela mudança de ideia, que é exatamente o que aconteceu com o Francisco. O Francisco tinha um protetor aqui na Terra. Um protetor, com certeza, o aconselhou ao equilíbrio. Na questão, nós estamos focando na questão do corpo, que ele falou aqui, né? O protetor, com certeza, o incitou ao equilíbrio. Meu filho, olha, tem que cuidar do corpo, mas não é esse exagero que você está fazendo, não é assim e assim. Mas ele, é como os espíritos dizem aqui, ó, ele relutava. Tampou os ouvidos. Ele tapa os ouvidos, que é o que nós fazemos. No caso do Francisco aqui, o corpo, mas nós em outras áreas. Cada um na sua e em muitas delas, conforme acontece com muitos de nós. Inclusive esse que vos fala. Então ele não abandona, ele não se fere, mas ele mesmo assim, ele se afasta, mas mesmo assim ele sempre se faz ouvir. Mas ele se afasta porque é livre-arbítrio nosso. Então, essa questão de se ferir, é a questão de não se ferir, é a questão do equilíbrio. Isso aí, nós temos que meditar muito em cima disso, meus irmãos, para que quando acontecer com um ente querido nosso, nós podemos treinar esse equilíbrio. Porque acontecer com alguém que não é muito achegado a nós, ou alguém distante, é fácil a gente fazer um discurso. Fazemos discursos excelentes, né? Fazemos palestras em cima da situação. Olha, é assim, é assado. Mas quando acontecer com alguém
querido a nós, que é o chamado interesse pessoal, que os Espíritos falam no Livro dos Espíritos, na questão acho que 895, isso aí é que vai ser a hora do treinamento. Essa é a hora da real 895 mesmo, da real treinamento, porque aí entra o interesse pessoal, eu não me ferir, eu ficar preocupado, ajudar, mas não me ferir, porque um dia, parece absurdo, mas um dia nós vamos ser guia de alguém. Não é, Tereza? Parece absurdo, mas um dia nós vamos ser guia de alguém. Um dia tá daqui a milênios. Um dia daqui a alguns anos. Milênios. Não, daqui a alguns anos. Luz. Anos-luz. Só assim. Só assim. Então vamos continuar aqui. Final do parágrafo 33. Ela vai continuar a falar por que a gente não deve se preocupar e não deve se ferir. Ela vai citar aqui a natureza, ela vai falar, né? agora, ela vai fechar. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. Então, ela deu um ensinamento da natureza, né? Vai dar a todos. Então, a crisálida cola-se à matéria, mas a borboleta um dia vai alçar o voo. Nós vamos um dia progredir, realmente, todos nós. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou vai se perder, disse Jesus. Uns vão demorar mais que os outros. Continuando, a semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante, né? Temos exemplos disso aí, muitos deles. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Então, quando ela fala aqui, Tereza, que o carvalho será um gigante e é uma semente quase imperceptível, é mesmo, eu fui ver na internet, e é um carvalho gigante, metros, quase quilômetros de altura, aquela árvore bonita, frondosa. A gente lembra aqui do que os Espíritos nos informam da situação de Herodes, quando mandou matar as crianças até 2 anos. Isso, na época de Jesus. Na época de Jesus. Herodes Antipas. Herodes o Grande. Desculpa, Herodes o Grande. O Antipas era o filho. Era o filho, desculpa. Herodes o Grande. Vocês já imaginaram o que é mandar matar as crianças todas de uma cidade, de uma aldeia, de aldeias várias, até 2 anos? Você chegar em casa e encontrar a cabeça do seu filho decepada? O que é isso? Dá para imaginar isso? A gente vê coisas na televisão que a gente fica horrorizado, imagina isso, não é? Só que esse mesmo Herodes, ele mesmo não deve ter cortado ele pessoalmente, mas ele mandou fazer. A responsabilidade é dele. Esse mesmo Herodes, séculos depois, alguns séculos depois... 1600 anos depois, século XV ou XVI? Século XVII. Então é 1600, desculpa, é século XVII, desculpa. Ele vem a ser Santo Agostinho. São Vicente de Paulo. Eu até me emociono, cada vez que eu vejo, eu errei até o santo. Ele vem a ser São Vicente de Paulo. Colaborou com Kardec. Que colabora com Kardec. O espírito de verdade, né? Exatamente, escolhido por Jesus, porque todos os espíritos aqui foram escolhidos por Jesus para colaborar, para trazer o Consolador para nós. Então é o progresso. Nós vemos no livro... Ele é a, como é que ele fala? A crisálida, né? Isso. Que... lá dentro do casulo, a lagarta feia, horrorosa, que queima, porque tem lagarta que queima, né? E depois virou uma borboleta. E nós temos um exemplo básico aqui nas obras de André Luiz, no livro Ação e Reação. Adelino Correia. Adelino Correia. Ele diz que ele queimou o pai vivo. Né? Não interessa o motivo, porque tinha raiva, mas queimou, botou fogo, mandou botar querosene, alguma coisa no pai, naquela época não tinha gasolina. Assim, eu acho que era querosene, mandou e tocou o pai vivo, matou. E se arrepende. E na outra encarnação, tá bem, assim, espiando, tá bem melhor, não é? Então é isso que ele está falando aqui. No caso, aquela dívida com o pai, ele conseguiu quitar na outra encarnação. Aquela, deve ter outras, mas aquela. Mas aí é que tá. É débito expirante, o título do capítulo. Do capítulo, é isso mesmo. Ele acabou aquela dívida, aquela.
Tu quer comentar mais um pouquinho? Eu quero. Então, por favor. O que a gente... Para resumir, vamos tentar resumir aqui essa lição preciosa da Narcisa. A gente deve ajudar, mas não deve adoecer por ninguém, né? Nem por nós mesmos. Né? A gente deve se ajudar, mas não se afligir, como diz Paulo, né? Porque senão, se a gente desanimar, não faz nada. Outra coisa que ela diz importante para a gente, que cada um está no seu degrau evolutivo, está no seu tempo. Por isso também a gente não deve se ferir pelo outro. Porque quem visse Herodes, como o Marco falou, naquele comportamento, achava que ele estava cozinhando lá na panela do diabo até hoje, sem sair de lá, mas não é assim. Ele se arrependeu, ele expiou as faltas dele, com certeza, expiou todas, e ele está no processo, como Vicente de Paulo, de reparação, e conseguiu naquela encarnação se quitar com a lei. Provavelmente, com aqueles erros todos, ele mudou de comportamento. Então, que a gente, quando, né, tanto para com a gente mesmo, tanto para com o outro, que a gente entenda que a natureza tem um espírito de sequência. O Emmanuel fala isso, que tudo na natureza, a natureza não dá saltos, ela é para e passo. Vão ter pessoas, vamos também usar aqui um símbolo da natureza, tem pessoas que são bambu chinês. O que acontece com esse bambu chinês? Você planta ele leva 5 anos para brotar, para conseguir sair da terra. Vão ter pessoas que vão desistir, mas se você entender de evolução de bambu chinês, você vai aguardar, você não vai se desesperar. Eu comprei essa planta não vai. E se desespera e blasfema, mas o bambu chinês tem o tempo dele. Então, vão ter pessoas que convivem conosco, sejam na família consanguínea, no trabalho, na casa religiosa, nossos vizinhos, que estão no tempo deles e que a gente não deve se ferir demasiadamente com essas preocupações, porque cada um está no seu tempo. Tem gente que é salsa e cebolinha, que plantou o negócio brota, e tem gente que é bambu chinês. Não é? Então, agora, cabe-nos a nós fazer esse exercício que a Narcisa está propondo. A gente deve ajudar, mas não deve adoecer porque o outro não está como a gente gostaria que ele estivesse. Estamos falando aqui de casos comprovados de desregramento. Não estamos falando de situações de quem a gente não conhece. Estamos falando assim, se nós conhecemos alguém que é ligado a nós e que está nesse desvio de conduta, que a gente não adoeça por causa disso. Que a nossa preocupação não se torne uma depressão, uma ansiedade exagerada, um desequilíbrio. Porque a gente não vai conseguir modificar ninguém. E treino é treino, jogo é jogo, né? Que gosta de futebol sabe disso. Porque quando vier alguém, ente querido nosso, que nós temos que treinar isso, se não nos ferirmos, porque antes já veio alguém que não é tão íntimo nosso que nós precisamos treinar. Só um detalhe aqui, essa informação que a gente dá de São Vicente de Paulo está no livro O Solar de Apolo, que é um livro escrito pelo espírito Victor Hugo, ou Victor Hugo, como diz o Valdo. Victor Hugo. É francês. Victor Hugo, e a médium é a senhora Zilda Gama. Foi citado inúmeras vezes por Divaldo e por Raul Teixeira também. Então essa informação está aí. O livro é O Solar de Apolo, que é a história de um grupo familiar na questão da Inquisição, né, da Igreja Católica.
Então é isso. Então essa informação que ela dá aqui é o que nós estamos tentando abranger, porque esse não ferimento, isso cabe diretamente a nós. Quando é o interesse pessoal, isso aí nos mexe. A gente se desequilibra, pode se desequilibrar, até o ponto que seria uma prova muito grande, que eu não passei por ela nessa encarnação, não devo passar, que é a desencarnação de um filho, por exemplo, né? E pode nos deixar desesperados. Mas é o treinamento que nós temos que ter para a nossa evolução. Não tem jeito. Quem passa por situações assim é porque está colhendo o que plantou alguma coisa no passado. A gente tem que raciocinar assim. Porque vítimas, pessoal, não tem na Terra. Injustiçado não tem na Terra. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Se teve um, foi Jesus. Então, ele não devia nada. Mas né? Mas ele mesmo uma outra coisa assim. Que a gente também deve se lembrar desse recado da Narcisa é quando a gente começa a criticar muito os outros. Quando a gente começa a criticar o comportamento alheio, esquecendo que cada um está no seu tempo. E todos nós fazemos isso, mas a gente tem que se vigiar. Mas, para que isso não aconteça, para que a gente não entre num looping de reclamar de tudo e criticar o tempo todo as pessoas. É um vício que a gente traz muito grande, principalmente nós, os religiosos. Porque a gente não é religioso pela primeira vez. Ninguém. Quando a gente já tem interesse em praticar uma religião enquanto encarnado, é porque essa experiência não é nova. A gente, com certeza, já vivenciou outras experiências parecidas. E as religiões mais antigas, muitas delas, incitavam a esse comportamento. A questão da crítica, a questão da análise do comportamento do outro, não é? E a perseguição pelo comportamento do outro. Então é uma coisa que, pelo menos eu falo de mim, eu tenho dificuldade às vezes de parar de criticar o outro. Eu tenho essa dificuldade. Quando eu me vejo, eu já estou falando do outro. E esquecendo isso que a Narcisa e o André Luiz, porque eu já li Nosso Lar inúmeras vezes, mas eu me esqueço da lição. Mas é bom a gente reler e lembrar que entender que cada um está num estágio evolutivo. Então a pessoa, por enquanto, seja por rebeldia, seja mesmo por imaturidade, ela não consegue dar outra resposta. Então a gente tem que entender, porque senão a gente vai ficar se atormentando por uma coisa que só a própria pessoa pode querer mudar. E isso vai repetindo. E as provas maiores vão acontecer dentro de casa, na nossa família, lógico, com aqueles entes queridos nossos. Aí nós vamos ter que treinar. Vamos ter que treinar com todos, bom, né? Então, realmente. Nós terminando aqui o capítulo, vamos ler, falta o último parágrafo. O último trechinho que fala assim: e Narcisa calou-se, a Tereza e o Marco Antônio também, vamos calar, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então, os ensinamentos foram dados no capítulo, muito bom, é um capítulo que dá para a gente estudar muito, como todos das obras de André Luiz. Sim. São ensinamentos reais aqui. E é isso que a gente quer reais para a nossa vida no dia a dia. Posteriormente, em outras obras vão ter romances, mas qualquer romance, não só de André Luiz, mas de Emmanuel também, não só romance pelo romance sobre o que vai acontecer, mas são ensinamentos morais que estão inseridos ali para nós. Né? Muitas vezes de heróis do plano espiritual, que nós ainda estamos longe de atingir, mas que se a lição veio é porque é para a gente começar a exercitar isso aí. Senão não vinha a lição, não adianta, né? Era covardia. Então é isso. A teoria está na obra básica, a teoria está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Emmanuel, como é o coordenador de evangelizar aqui no Brasil, de trazer o evangelho à luz do espiritismo aqui para nós no Brasil, ele entendeu que situações ficariam melhor de ser guardadas na nossa mente do que a teoria.
não é, para nós, ao nosso estágio evolutivo, os casos que são apresentados com as teorias, né, com os ensinamentos de Jesus, ficam mais fácil de nós guardarmos na mente para poder um dia conseguir praticá-los. É isso aí. Né? Então agradecemos a Emmanuel, a André Luiz, a Jesus. Tereza, é o que diz, faltou um minutinho. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e é o que o Emmanuel diz: sentir Kardec, estudar Kardec, analisar e meditar Kardec. Sempre. Muito obrigado, fique com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.